Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje o nosso estudo é sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se trata do tema Sede Perfeito. E dentro desse capítulo, o estudo que faremos hoje, as reflexões que levaremos a efeito hoje, é sobre a parábola do semeador. Mas o que tem em relação entre a palavra do semeador e o estudo que Kardec ordenou como sendo sede perfeito? Esse estudo do sede perfeito, Kardec está, junto com as instruções dos Espíritos, nos advertindo, nos orientando para que possamos alcançar a perfeição, buscar a perfeição relativa, seguindo aquele ordenamento de Jesus, dizendo que nós deveríamos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial. Então, dentro deste contexto, a parábola do semeador, Jesus apresenta como sendo a parábola das parábolas. Porque, além dele apresentar essa parábola no seu sentido figurativo, no seu sentido simbólico, atendendo à curiosidade dos seus ouvintes, principalmente dos seus discípulos que o indagaram, o que significa, ou significaria aquele simbolismo todo, Jesus explica o significado daquela parábola, traz o sentido espiritual daquela parábola. E Jesus ensinava por parábola por isso mesmo, porque é ensinamento para a vida inteira, é ensinamento que traz luz para a alma e não para o intelecto corporal, para o intelecto material, para a vida prática do cotidiano material. Mas traz ensinamentos de vida eterna para a alma, para o ser imortal, para o espírito. E essa parábola do semeador é uma parábola riquíssima em simbolismo. Ela tem simbolismos maravilhosos que, se fôssemos fazermos a reflexão sobre cada símbolo, seria um período de uma palestra. No entanto, vamos fazer ligeiras reflexões sobre os principais símbolos que essa parábola nos traz, no sentido de correlacionar esses símbolos com o sentido da perfeição. Porque, na verdade, nessa parábola, Jesus nos ensina o caminho a ser percorrido para alcançarmos a perfeição. Nos indica as ferramentas que devemos desenvolver para alcançarmos a iluminação, para alcançarmos a espiritualização. Porque o que interessa ao espírito é se iluminar. O que interessa ao espírito a cada encarnação é buscar o seu brilho próprio, é buscar a sua ascensão. E nessa parábola, Jesus nos mostra o caminho da ascensão, o caminho da ascensão espiritual. Se não, vejamos o que nos diz o Evangelho. A parábola diz isto: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, enquanto vindo os pássaros do céu a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. O sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raiz, ela secou. Uma outra parte da semente caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outros ainda 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. São Mateus 13, 1-9. Quando Jesus coloca essa questão final
essa primeira parte da parábola, essa parábola, né, porque a segunda parte ele faz a explicação do significado da parábola, ele diz: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Como se as pessoas, algumas delas, não tivessem sido agraciadas com o aparato do auditivo, não tivesse orelha, não tivesse ouvido, fossem surdas, né? Mas Jesus não estava falando desta surdez material. Jesus estava falando da surdez da alma. Há momentos em que ele diz: aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir. Ele está falando da visão espiritual e da audição espiritual. Então, esta parábola é para ser compreendida não com a compreensão literal da vida material, da prática cotidiana daquele povo, que eram essencialmente produtores, lavradores, que conheciam muito bem a arte de plantar, de semear. Então ele traz aí um sentido figurado. Aquele que saiu a semear é um aspecto que nós temos a considerar, fazer uma ligeira reflexão nesse momento. Nós temos também, e aquele que saiu a semear é o semeador, né? A semente é um outro elemento simbólico que nós temos que interpretar, e fazemos aqui uma ligeira reflexão sobre isso, né? E o terreno, vários tipos de terreno onde a semente caiu. Existem vários outros elementos simbólicos dentro desta parábola de riquíssima interpretação. Mas, devido ao nosso tempo curto, né, para fazer essa exposição, vamos nos ater a esses três símbolos que vai nos permitir fazer uma correlação ligeira com os sede perfeitos. Muito bem. Aquela semente que caiu ao longo do caminho, né, e o próprio Jesus esclarece isso, né, na sequência da leitura, está lá muito bem explicado pelo próprio Cristo, né, e que se refere àquelas pessoas que ouvem a palavra, ou seja, os ensinamentos para a alma, os ensinamentos do Espírito, que ouvem a verdade e não dão ouvidos à verdade. Para eles não interessam a verdade. Aquela verdade, ela é mesquinha diante do orgulho e do egoísmo dessas pessoas. O orgulho e o egoísmo endurecem aquele caminho. Jesus fala muito em caminho, né? O caminho dos céus, né? O caminho que conduz à salvação, né? Então, é um caminho que deve ser percorrido. Mas esse caminho tem que ser percorrido por pessoas que se disponham a caminhar. E as sementes que caem à beira do caminho, ela cai. Esse caminho é um caminho onde muitas pessoas passam, é terra batida, terra dura, e que para ser germinada precisaria de algum trabalho que os agricultores conhecem, que é chamado de aragem, de remover a terra, de preparar aquela terra, fazer uns sulcos da terra, remover a terra, afofar a terra, para que a terra pudesse ficar mais sensível a receber a semente. Mas o orgulho e o egoísmo endurecem essa terra e não se dispõem a colocar a caminho, não se dispõem a começar a aragem desse caminho, desse terreno batido, né? Desse terreno pisoado, desse terreno árido, por isso mesmo precisando de ser arado. Então, num estágio evolutivo do ser humano, há muitos espíritos que estão nesse momento ainda de aridez, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, ouvindo os ensinamentos do Cristo, mas ainda acha isto uma bobagem, ainda acha isso uma coisa, como dizem alguns, né, que a religião é coisa banal, é coisa para os tolos, é coisa para os que não têm o que fazer, para aqueles que não se preocupam com a vida, não levam a vida a sério. Como se
o que importasse nessa vida fosse a vida material e não a vida espiritual. Aliás, eles nem têm noção do que é a vida espiritual. Não conseguem estabelecer esta compreensão da vida espiritual. O semeador, né, nós consideramos que esse semeador é essencialmente o Cristo. É o Cristo que é o semeador, porque ele traz a palavra de Deus para semear a terra. O dono da semente é o Pai Criador. O semeador é o Cristo, que semeia a verdade. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, na condição de semeador, o único semeador é o Cristo, em todos os tempos. Ele é que semeia a verdade, ele é que semeia os ensinamentos da alma provindos do Pai Criador. Ele recebeu do Pai a palavra e repassa a palavra para a humanidade. E ele, como um semeador, não faz distinção de terreno. Não tem terreno preferido para ele. Não tem um terreno bom, não tem um terreno. Ele semeia indistintamente sobre qualquer terreno. Tanto que ele semeia na terra batida, na terra dura, ao longo do caminho. Semeia em terreno cheio de pedras, pedregoso. Semeia onde a terra é fértil, mas tem muitos espinhos. E semeia onde a terra já está adredemente preparada, pronta para receber a semente. Então ele faz a sua semeadura de forma indistintamente a todos. Todos estão abertos a receber a semente para prosperar, para fazer germinar, para fazer crescer, para fazer produzir frutos. A escolha é do próprio terreno, de se permitir se tornar sensível a receber esta semente e produzir os frutos que deve produzir. A semente que cai no terreno árido, as pessoas, movidas pelo seu orgulho e pelo seu egoísmo, não se dispõem a fazer o trabalho da aragem, a diminuir o seu orgulho, a diminuir o seu egoísmo, a buscar trabalhar na compreensão do bem. Não se dispõem a isso. Muito pelo contrário, ridicularizam esses ensinamentos, endurecendo o seu coração, endurecendo o seu entendimento. E assim, esse orgulho e esse egoísmo se tornam a sua sombra, o seu maligno, é o seu ego. E que no texto diz maligno, outras citações dizem Satanás, outras citações dizem o diabo. Mas, na verdade, é o diabo que habita em nós, que é o nosso egoísmo, é o nosso ego. Ele nos rouba a oportunidade de arar o nosso coração, arar o nosso entendimento, para nos tornarmos sensíveis a estes ensinamentos, né? Entrar em contato com o nosso Cristo interno, permitir-nos enxergar que Deus habita em nós. Ele acha isso uma bobagem e se fecha para tudo isso e perde uma grande oportunidade. O segundo exemplo da parábola é que é a semente que cai no terreno pedregoso. Esse terreno pedregoso, ele contém uma terra rasa. A semente ali consegue encontrar algum substrato para germinar e conseguir levantar-se da terra. Mas ela encontra um obstáculo intransponível, que é a pedra. E, nesse caso, vamos me permitir fazer a interpretação de uma pedra como ela é, impenetrável, dura, resistente, cujas raízes não conseguem ter força suficiente para penetrar nessa terra e dela extrair substratos para sustento desta planta que germinou. E o que seria essa pedra impenetrável, resistente, que a semente agasalha no seu terreno?
que esse terreno agasalha em si e que a semente não consegue penetrar. Essa pedra significa toda a nossa mágoa, todo o nosso desejo inapropriado, todo o nosso rancor, todo o nosso sentimento de ódio, todo o nosso sentimento de vingança, toda a nossa ira, toda a nossa revolta, todo o nosso desejo de vingança, todos os sentimentos ruins que nós temos e que endurecem o nosso coração, não permitindo que ele se torne sensível às alegrias da alma, para receber esses ensinamentos de vida eterna. O pensamento negativo, o sentimento de menos-valia, de baixa autoestima, de desprezo por si mesmo, de ideações suicidas, de achar que o outro é que está errado, culpar-se todo mundo, de se fazer de vítima, colocando nessa posição de pedra endurecida, seu coração se petrifica e fica rígido, não permite que a semente se enraize, que a semente se nutre de alimentos que fazem com que ela se frutifique, que ela se fortaleça, que ela cresça. Então, é preciso que aprendamos, primeiro, a arar o chão duro, a arar o chão pisado. Uma vez feito a aragem, preparado a terra com a aragem, e todo lavrador sabe disso, nós teremos agora que fazer a remoção daquela terra arada de tudo aquilo que impede o desenvolvimento da semente, ou seja, as pedras, os escórios, os tocos, aquelas substâncias, latas, tá? Tudo aquilo que vai atrapalhar o bom desenvolvimento das raízes que a semente vai poder produzir para sustentar-se na terra, buscando a sua nutrição. Então, primeiro vem a aragem do terreno duro, depois a limpeza das pedras. Nós temos, com isso, ele está nos ensinando que nós temos que arar o nosso coração do nosso orgulho e do nosso egoísmo, diminuindo a intensidade deles, permitindo, ficando mais sensível aos ensinamentos do Cristo, e depois, continuando esse trabalho, removendo dessa terra arada as pedras, as toxinas, as latas, os tocos, que são essas coisas ruins que nós carregamos dentro de nós, esses sentimentos ruins que nós trazemos dentro de nós. Esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento, esse desejo de vingança, esse não perdão, essa intolerância, essa impaciência, essa agressividade. Tudo isso faz com que o terreno volte a ficar endurecido. Embora esteja arado superficialmente, seja com a terrazinha solta superficialmente, mais abaixo existe ali uma rocha que foi construída pelos nossos maus sentimentos. Depois, em terceiro lugar, a semente cai em um terreno onde já é propício ao desenvolvimento de uma semente. Mesmo porque lá tem espinheiros. Os espinheiros estão crescendo bonitos e viçosos nesse terreno. A semente cai nesse terreno pronto para ser germinado. Esse terreno pronto para ser germinado são os mundos inferiores onde vivemos, cheio de atrativos para a vida material, cheio de encantos para a vida material, e do ponto de vista da alma, cheio de ilusões, porque nada que encanta a matéria interessa à alma. A alma, interessada na sua evolução, ela tem que se sobrepor aos interesses da matéria. Fazer como Jesus disse, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua glória, que os demais lhe será acrescentado. Nessa condição de semente que cai no espinho, seríamos nós, né, que estamos
dentro de um terreno, que acolhemos bem os ensinamentos, que entendemos bem a mensagem do Cristo, sabemos a importância dela e começamos a crescer, começamos a desenvolver, nos exercitando na prática do bem. Já removemos as pedras, já começamos a retirar as pedras e por isso nós começamos a crescer. Mas aí vem as paixões pela vida material, o apego pela vida material, né? Que são os espinhos da carne. Esses espinhos não estão fora, não está no outro, não está à nossa volta, eles estão dentro. Nós temos que aprender a remover esses espinhos de dentro de nós. E que espinhos são esses? É o apego pela importância da vida material, as paixões pelas coisas materiais, achando que aquilo, o ter, é mais importante do que o ser, né? Esquecemos de ser bondosos, esquecemos de ser fraternos, esquecemos de ser caridosos, esquecemos de ser tolerantes, esquecemos de ser amorosos, para ficarmos na defensiva, ficarmos na agressividade, para ficarmos na espreita de conquistar uma posição melhor, dando uma rasteira no nosso irmão, ficando na expectativa de ter um carro novo, mesmo que isso signifique prejuízo para terceiro, mesmo que signifique eu agir de forma indigna para conquistar recursos para possuir aquele bem material, né? Tudo isso faz com que esses espinhos da nossa carne atrapalhe o brilho da nossa alma e faça ela se sufocar diante desse espinheiro toda a nossa volta. Mas à medida que nós começamos a retirar esses espinhos de dentro de nós, reconhecendo e aceitando que temos esses espinhos dentro de nós, e começamos a removê-los um a um, né? Retirando esse espinho da vaidade, esse espinho do interesse, e começamos a desenvolver alguns poucos frutos, né, da compreensão. Começamos a produzir alguns poucos frutos da tolerância, mesmo ainda entre os espinheiros. Porque se nós começamos a abrir um espaço no meio dos espinhos, a nossa semente, que já se tornou uma plantinha, ela começa a se desenvolver, ela começa a receber o sol, ela começa a receber vida, e com isso ela já começa a produzir alguma coisa de bom. Só que ainda é uma produção vacilante. Volta e meia, os espinhos crescem e ela regride. Mas nós temos que ser persistentes no trabalho da remoção dos espinhos, retirando esses espinhos de dentro de nós, retirando devagarinho esses espinhos. E a proporção, a medida que os nossos esforços for sendo cada vez mais persistente, cada vez mais insistente, nós vamos retirando esses espinhos dentro de nós, reconhecendo que eles existem dentro de nós, e vamos permitindo que a nossa alma se mostre, vamos permitindo que a nossa alma comece a brilhar, os frutos vão começando a aparecer. Aí a semente começa a cair no quarto terreno, que é o do bom terreno. Mas nós percebemos que esse bom terreno são 3 tipos de bom terreno. É um terreno que produz 30 por 1, um terreno que produz 60 por 1 e um terreno que produz 100 por 1, ou seja, produz o máximo, né? Mas percebam que lá não tem quem produz 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, 10 por 1, 20 por 1. Porque essa produção ainda é uma produção inconstante. É a produção que nós estamos fazendo ainda lá no espinheiro, no esforço de retirar os espinhos de nós, no esforço de afastar os espinheiros, abrir clareira para que a nossa plantinha que germinou possa começar a produzir frutos. Ela está produzindo frutos, mas não são frutos constantes, porque volta e meia nós esquecemos de retirar os espinhos ou deixamos que esses espinheiros aproximem-se de nós, sufocando a planta e ela para de produzir. Mas quando já começamos a produzir numa proporção de 30 por 1, significa que nós já temos uma certa persistência, uma certa constância. Significa que nós já estamos mais abertos para compreender a essência dos ensinos do Cristo. Estamos mais abertos para fazer brilhar a nossa própria luz. Estamos abertos para desenvolver
a nossa alma em direção à iluminação, em direção ao nosso desiderato, que é a perfeição. Esse é o grande ensinamento, sede perfeito. Para sermos perfeitos, precisamos então arar a nossa terra, arar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, remover, preparar o nosso coração, preparar o nosso sentimento, preparar o nosso entendimento para assimilar as verdades ensinadas por Jesus. Porque Ele é o grande semeador da verdade. E a verdade é uma só: fazer o bem, fazer de tudo para sobrepor os desejos do Espírito sobre os desejos da matéria. E para fazermos isso, a primeira coisa que temos que trabalhar é remover, diminuir, desbastar, arar esse orgulho e esse egoísmo. E feito isso, nós temos que retirar os escolhos desse terreno, desse espírito que ainda está muito cheio de apego às coisas materiais, né? Cheio ainda de ódio, de mágoa, de ressentimento, de ciúmes, de desejos de vingança. Então, trabalhar tudo isso significa, na parábola, retirar as pedras, remover as pedras, para que a raiz dessa planta se aprofunde. Uma vez a raiz aprofundada, nós temos que ter cuidado agora com os espinhos que ficam dentro de nós. Que uma vez que retiramos as pedras, ainda fica os espinhos ali cutucando e os espinheiros crescendo à nossa volta, sufocando os esforços da alma, sufocando os esforços daquele que busca o seu desenvolvimento de autoiluminação. Então é preciso continuar o trabalho persistente de retirada desses espinhos. Mas só pode retirar os espinhos aquele que reconhece que os tem, aceita que os tem. Para de ficar achando que é o outro que é culpado da desgraça dele. Parar de achar que o outro é que é culpado, é o governo, é o trabalho, é o patrão, é a mulher, é o filho. É por isso que está naquela dificuldade. E olhar para dentro de si e ver que esses espinhos dele mesmo, é criatura dele, foi ele que criou esses espinhos dentro dele, e começar a remover esses espinhos de dentro de si, se aliviar do incômodo desses espinhos. E como é que fazemos isso? Fazemos isso começando a trabalhar na prática do bem, na prática do perdão, na prática da fraternidade, na prática da compreensão, na prática da tolerância, na prática do entendimento, da busca da paz interior, na reflexão, no estudo, no entendimento, no perdão, no amor, enfim. E fazendo isso de forma persistente, nós vamos começar a produzir de uma forma persistente e consistente, que em determinado momento alcançaremos os 30% que precisamos ter para sermos qualificados a sermos semeados, ou para que o nosso terreno seja qualificado como um bom terreno para que esta semente se frutifique e dê frutos a 30, 60 e a 100 por um, que é o ápice da perfeição, que é a condição de espíritos puros, é a condição de espírito iluminado, que é a condição que o ensino nos traz esta noite. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Assim, meus irmãos, esta parábola nos traz essas ligeiras reflexões e esses ensinamentos riquíssimos, nos dando um norte, um caminho de como proceder à nossa perfeição, de como proceder para alcançarmos essa tão desejada perfeição. Assim que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que possamos, com humildade, aprender a arar o nosso terreno, a remover as pedras do caminho, a retirar os espinhos das nossas carnes, preparando assim, então, quem sabe, para um dia estarmos em condições de sermos considerados um terreno bom, um terreno produtivo, que possa produzir bons frutos. E à medida que começarmos a produzir bons frutos, aí nós passamos a ser co-criadores ou co-semeadores. Porque a partir dos nossos frutos, né, que é pelo fruto conhecereis a árvore. Né? Se os nossos frutos forem bons, né, se nossos frutos forem de bondade, de compreensão, de amor, de tolerância, de paciência, de entendimento, de sacrifício amoroso,
né, de dedicação, de preocupação amorosa, nós estaremos fazendo também a nossa semeadura. Nós estaremos ensinando pelo exemplo. Nós estaremos ensinando a palavra, né? Lembrando que a palavra significa logos. Logos é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em todos nós em germe. A verdade já está em nós em germe. Ela já está em nós em semente. Ela só precisa ser germinada. Ela está em nós já no terreno batido, no terreno do caminho, à beira do caminho, desde o começo. É preciso que comecemos a arar esse terreno, a retirar as pedras, a retirar os espinhos, para, quem sabe, no futuro próximo, muito próximo, possamos estar em condições de ser o terreno sensível à semente, para que ela possa produzir os frutos que se deve produzir e que nós nos propomos a produzir quando reencarnamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.